Boa noite! Hoje o nosso programa Emancipa em Cena entrevista a antropóloga e professora Rosana Pinheiro Machado. Rosana Pinheiro Machado é feminista, antropóloga e foi professora da Universidade de Oxford. Desenvolveu uma extensa pesquisa social sobre vendedores ambulantes e a fabricação de mercadorias na China, publicando 2 livros sobre o assunto. Rosana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui. Eu queria começar a nossa conversa que tu contasse um pouquinho sobre essa tua trajetória, porque tu é uma mulher super jovem ainda e brasileira que te destacou na academia fora do Brasil, na Inglaterra, e que te tornou uma referência para as mulheres brasileiras. Como é que foi essa tua trajetória, desde do curso de Ciências Sociais aqui na URGS até te transformar numa professora reconhecida internacionalmente? Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer, Luciana, pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje com você. Prazer é meu. Eu comecei fazendo Ciências Sociais, né, na URGS, e eu comecei com um projeto já em 1999 sobre a cidade de Porto Alegre e os camelôs. Então, acho que a parte da minha trajetória se deve a essa pesquisa que eu fiz 5, 6 anos com os camelôs de Porto Alegre, indo todo dia no camelódromo, acompanhando a rotina. E aí isso me levou à China, né? Fui seguindo a rota da Moamba, das mercadorias, e isso me levou em 2006 à China. Eu já estava no doutorado. E esse trabalho se transformou num livro premiado também, né? Isso, se transformou numa tese, né? Chamada Made in China. E a tese foi premiada, recebeu diversos prêmios, prêmio da Ampox, depois prêmio de melhor tese do Brasil, e depois saiu o livro Made in China, né? E eu acabei me especializando em China, e eu acho que, bom, primeiro é o reconhecimento nacional, de alguma maneira, pelo pioneirismo de estar pesquisando a China, por ter uma pesquisa de 8, 9 anos, né? É muito raro você ter uma tese que junte uma trajetória desde o início. A gente no Brasil tem poucos especialistas em China. Hoje o número é muito maior, só que muito poucos pesquisadores fizeram pesquisa de campo na China. Bom, eu quero voltar para a China, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre como é que tu enfrentou o fato de ser uma mulher jovem nesse mundo acadêmico tão difícil, né? Inclusive, um dos teus artigos mais lidos da Carta Capital, tu fala sobre a academia como um sistema de aparências no qual a inveja anda soltas. E ser mulher nesse mundo é uma tarefa difícil. Como é que foi? Olha, primeiro, acho que é muito diferente ser uma aluna mulher e uma profissional mulher. Porque, para mim, né? Porque isso não é o mesmo que eu escuto hoje das meninas que me escrevem falando sobre o que elas passam na vida acadêmica. Mas eu acho que o momento de transição da minha vida, né, quando eu comecei a perceber o machismo mesmo, que se tornou intolerável, foi quando eu entrei no mercado de trabalho. Como professora, a coisa muda. Como professora muda completamente. Mas quando eu chego no mercado de trabalho, acho que o primeiro momento, e é o momento que eu começo a me definir como feminista exatamente, quando eu percebo que eu estou falando de assuntos como a China, um país que eu já tinha morado, já tinha feito pesquisa, já tinha escrito livros sobre. Aí tem homens conversando na sala dos professores sobre China, por exemplo. E aí eles viram as costas e continuam falando, e você tentando falar, pô, eu tenho um ponto. E as pessoas te ignoram, né? Simplesmente porque assunto de política não é um assunto para mulher. E que, para mim, descobrir isso aos 30 anos foi... viver isso, né, aos 30 anos foi completamente chocante, né? Porque em cursos mais identificados com as mulheres tradicionalmente, né, por exemplo, na assistência social, na área de educação, as mulheres são mais bem aceitas, né? Exato. Mas tu entrou numa área que é a antropologia, ainda num assunto que é a China, que é muito masculino, né? Eu acho, inclusive talvez o fato também de eu ter feito uma graduação bastante tranquila se deve ao fato de que eu estava na antropologia, sendo orientada por mulheres, num curso cujas professoras são mulheres, em maioria. A antropologia também chega a ser um curso com uma predominância muito grande de mulheres. Mas eu fui estudar a China. E daí eu discuto, política da China, relações internacionais, e aí simplesmente se torna insuportável, porque a minha opinião, por muito tempo, não era ouvida literalmente, não é que não levam em consideração a minha opinião, as pessoas não me ouviam, né?
os alunos, e aí começa uma história de terror, que eu comecei a viver na pele como professora, né? Tu chega na aula em Oxford, em Harvard, e os alunos se deparam com uma mulher bonita, jovem, dando uma aula sobre China. É interessante porque não era muito diferente dos meus alunos no Brasil, porque eu fui professora há 4 anos no Brasil. E no Brasil, às vezes eu chegava em sala de aula para falar de política ou falar de China, muitos alunos homens não olhavam no meu olho. Isso foi assim, eu escrevo isso até no artigo da carta, né, desse processo de alunos homens não olharem nos seus olhos. E esse fenômeno da síndrome de impostora, tu viste essa reportagem que foi publicada recentemente, que as mulheres têm muito esse sentimento, né, de não serem boas o suficiente para fazer aquilo e se sentirem em certos momentos impostoras. Até a Kate Winslet deu um depoimento sobre isso, né? Tu viveu esse... Sim, eu vivo isso todos os dias. Sempre, isso é parte... eu estou organizando um livro agora, porque eu escrevi também uma coluna chamada Precisamos Falar sobre a Vaidade na Vida Acadêmica. E essa coluna, né, é uma coluna, então, que eu vou discutir diversos problemas de opressão. Inclusive, coloco a questão da síndrome de impostora, né? E aí, quando eu escrevo isso, eu começo a receber cartas de alunas de todo o Brasil, de graduação, de mestrado, doutorado, contando sobre as suas histórias de como elas são, como elas se sentem impostoras, né? Tentando passar por que não dão conta do que fazem, se acham burras, se acham fracas. E isso, na verdade, é um padrão global, né? As mulheres, a síndrome do impostor e da impostora, ela acontece entre homens e mulheres, mas, evidentemente, a mulher, ela sofre uma pressão interna e externa muito maior, então faz com que isso seja muito maior, né? E as condições objetivas também prejudicam as mulheres, num certo sentido, né? Porque a gente sempre tem uma outra carga de preocupações com a família, com filhos, que os homens conseguem se livrar com muito mais facilidade, né? Então isso também dificulta focar de forma tão concentrada como os homens fazem. Não, totalmente. É subjetivo e objetivo. Subjetivo porque eu passei muitos anos da minha vida ignorando o preconceito, ignorando, ou simplesmente se eu subir, eu vou ignorar as pessoas que me acham burro e que me avaliam pela aparência. E aí você vai passando por diversos momentos que as pessoas vão virando as costas, que vão acabando com a sua autoestima completamente. E aí, mas daí você tem um momento que é muito cruel, que é o momento que uma mulher chega no mestrado e no doutorado e ela está com 30 anos. E aí ela geralmente, o que acontece no mundo todo, né? Ela vive um dilema entre ser mãe, porque a biologia, né, ela impõe um limite, e exatamente no momento mais produtivo de qualquer acadêmica. Como é que foi isso para ti? Tu teve que tomar essa decisão de forma consciente ou foi uma coisa que foi acontecendo? Os dois. Sempre é consciente, sempre passa por uma elaboração, mas a vida, eu acho que a vida que eu escolhi, né, eu estou há 10 anos fora do Brasil, já morei em uns 7 países, eu acho. E essa vida que eu escolhi é uma vida que não permitiria a maternidade. Para mim, não é simplesmente de que não tive que escolher sobre maternidade, eu não pude escolher nem sobre relacionamento. Pois é, eu ia te perguntar isso. Também é difícil ter um companheiro, um marido nessa circunstância. Porque assim, a história da minha vida, eu acho que eu tenho uma coluna também que eu escrevo sobre isso, sobre maternidade, chama Maternidade, em que eu falo, né, de que a história da minha vida é a história de homens dizendo você é muito legal no aeroporto, mas tchau. Porque é um pouco triste, mas também a gente depois acaba gostando. Com certeza. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasil. Um dos temas também que tu escreveste bastante foi sobre junho de 2013, né? E junho gerou uma certa polêmica na esquerda sobre o balanço de junho, o quanto ele foi positivo e o quanto ele trouxe também consequências negativas para a esquerda brasileira. A minha visão sobre junho era extremamente positiva, porque acredito que a gente não vai reconstruir a sociedade brasileira se não sair do caos. Acho que a gente não está nem perto do caos, acho que vai ficar pior que está agora, né?
Só que o que vem dos movimentos hoje de base, pós-junho, o que junho significa é claro que junho, por um lado, significa uma polarização muito grande, muitas vezes violenta, e assim, vem à tona, abrir os bueiros, começa a vir exatamente tudo de pior, mas ao mesmo tempo o que vem de resistência e que ainda não é quantificável é muito impressionante. Só que isso a gente vai ver provavelmente daqui a 10 anos, né? As organizações de periferia, movimentos feministas, movimentos mais horizontais, movimentos que muitas vezes não são partidários, né? E que têm organização, que tentam ter um processo de democracia direta dentro dos movimentos sociais, dentro do próprio movimento, já radicalizar a democracia a partir dos próprios movimentos. Acho que isso é o melhor legado de junho, a politização dos estudantes e a própria, mesmo que a polarização tenha um lado extremamente violento, ela também tem um lado positivo de trazer a política para o cotidiano das pessoas. Né? A política e também problemas mais comportamentais, né? Como a questão do racismo, da LGBTfobia, do machismo, que também cresceram muito no pós-junho, né? Sim, quando eu estou falando política, eu estou pensando em questões políticas, sociais e culturais de um modo mais amplo, de como o Brasil começou a falar pela primeira vez sobre feminismo. Não, existem militantes de feminismo no Brasil há décadas, né? Mas como que isso se torna, de alguma maneira, um fenômeno é muito impressionante e muito positivo, né? E aí, dos movimentos sociais de periferia até a Globo ter que estar se reorganizando para conseguir dar conta do que está acontecendo lá embaixo, né? E é muito impressionante. É claro que vai ter um movimento contrário, né? Porque a gente vive uma sociedade cuja história é terrível, né? E que nós temos quantos anos de democracia da história do Brasil? Muito pouco, né? Então é claro que viria o pior para fora, mas eu ainda acho que é melhor a gente saber onde a gente se encontra e sobre o que a gente tem que lutar, do que ter tudo isso abafado, né? O Gramsci escreveu uma vez sobre a situação em que o velho já morreu, mas o novo ainda não conseguiu nascer, né? E eu acho que essa é um pouco a situação que a gente está no Brasil. A avaliação que eu faço hoje da conjuntura brasileira e dos movimentos sociais é exatamente essa. De que o velho morreu, mas o que está surgindo a gente vai conseguir talvez ver daqui a 10 anos, né? E bom, tenho muita esperança, porque se a gente não tiver esperança, não faz sentido nossa existência, né? Nossa luta, né? Bom, eu vi no teu Instagram que tu te define ali como comuna deusa. e eu puxo essa história do Instagram porque tu estudou a China, né? Que é um país que se denomina comunista, embora, na minha opinião, não tenha nada a ver com o comunismo. E então tu foi lá e conheceu aquela situação em que a China, ao mesmo tempo em que se diz comunista, promove uma superexploração do trabalho aos moldes do início da Revolução Industrial, né? Como é que tu desenvolveu esse teu trabalho lá na China, tendo essa visão, né, de esquerda e ao mesmo tempo te defrontando com um país tão o oposto do que a gente sempre imaginou que seria um país comunista? Eu acredito que a gente tem que entender a China pelos próprios termos, né? Qualquer país pelos seus próprios termos, né? E ao mesmo tempo a China tem um modelo de crescimento que ele é muito próprio, né? Porque a China vem também num processo de miséria e de fome absoluta, né? Então não tem como a gente pensar, a gente tem que entender que para os chineses a sociedade melhorou absurdamente, né? Os chineses também sempre trabalharam muito, tem toda uma cultura de trabalho intensivo, mas o que eu tento trazer é, como que essa cultura de trabalho intensivo é manipulada pelo Estado para dizer, não, isso não é exploração, os chineses sempre trabalharam muito. Então, assim, o nível de barbárie é terrível, né? E o que vem de mudança hoje vem dos movimentos sociais, não vem do Estado, o Estado tenta se adaptar. Então, de fato, para mim, ao mesmo tempo que teve minha primeira reação na China foi
foi de decepção. Depois foi o meu lado antropóloga, tentando compreender como que o Estado via aquilo, como que ao mesmo tempo eles conseguiam trazer diversas questões positivas. E aí, posteriormente, hoje eu sou muito crítica, eu realmente sou crítica e esse é meu ponto, né? Dá para dizer que é um capitalismo de Estado com traços de barbárie? Eu chamo de um capitalismo de Estado, né? A única coisa que é socialista é o controle do Estado sobre tudo, né? Não só porque o Estado ainda controla tudo, né? Então, o que se tem hoje de socialista na China, basicamente, é o controle. Isso não é socialismo, nosso não é, né? Claro. É isso aí, então. Muito obrigada, Rosana, por ter aceito. A nossa conversa foi ótima e parabéns por essa trajetória tão bonita que inspira tantas mulheres. Obrigada. Você também inspira muitas, inclusive a mim. É uma grande oportunidade ter vindo aqui. Obrigada.